Muito bem, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Em vez de eu apresentar um quadrinho, eu vou apresentar uma série. Eu acabei de ler essa coleção aqui inteira e eu achei muito interessante e vou trazer aqui pro canal. Apesar de eu achar que a história é bem legal, mas em vez de falar de cada um dos quadrinhos, falar da série inteira como um todo, né? Paper Girls é uma série que saiu em 2015, lá nos Estados Unidos, e que é uma criação do Brian Vaughan, com desenhos do Cliff Chiang. Paper Girls. Paper Girls, na verdade, é uma adaptação do nome Paper Boys. Paper Boys são aqueles garotos que entregam jornais nas casas, né? Geralmente eles andam de bicicleta e entregam o jornal na casa dos leitores, né? E aqui no caso é protagonizado por 4 garotas que fazem esse trabalho, por isso se chama Paper Girls. Que são essas 4 garotas aqui, as garotas protagonistas, né? Falando um pouco mais sobre a série, né? Ela foi publicada nos Estados Unidos de 2015 até 2019, né? E em 30 edições, enquanto aqui no Brasil ela acabou saindo compilada em 6 encadernados. Cada encadernado traz 5 edições e saiu aqui no Brasil entre 2016 e 2021. Um pouco mais, uma curiosidade sobre a série, né, que ela ganhou 2 prêmios Eisner Awards, né, e em 2016 ele ganhou o prêmio como melhor série estreante. E no ano seguinte, em 2017, ganhou como melhor série. O Brian Vaughan, né, que vocês já devem conhecer de alguns trabalhos que eles têm, né, de Bagdá, Fugitivos, Saga, e talvez uma das mais famosas seja Y, O Último Homem, que até saiu uma temporada, né, uma série, acho que foi na Max, acho que foi na Max que saiu, não lembro. O Cliff Chiang também é conhecido aí em vários trabalhos, né? Entre eles a Mulher Maravilha, lá com Brian Azzarello. Eles trazem aqui uma história de ficção científica bem divertida, cheia de aventura, cheia de ação, né? E aqui logo na capa, voltando aqui a história, né? Logo na capa ele apresenta aqui as protagonistas. Nós temos aqui a Mac, que é a Mackenzie, né? A Tiffany, ou Tiff. Você tem aqui a KJ. E você tem essa garota aqui que é a Eurin Chang, né? Ele traz aqui uma certa até diversidade na capa, né? Porque você tem a loira, você tem a negra, você tem essa branca que é uma garota judia, e você tem uma chinesa. Interessante, né? Olha que legal as capas. Aqui a Eurin, ela é uma das personagens principais, apesar de elas serem as protagonistas, existe um certo destaque para essa garota que é a Eurin. E também saiu uma série pela Prime Video, né, chamada Paper Girls. Eu comecei a assistir, estou ainda no episódio 3, mas está muito, muito parecido mesmo, mudaram pouquíssimas coisas. E a série é tão divertida, pelo menos até onde eu assisti, é tão divertida quanto os quadrinhos. Então a história é a seguinte, né? Você tem essas 4 protagonistas e elas saem na madrugada não, no dia 1º de novembro de 1988 para distribuir o jornal, que é conhecido como Dia do Inferno, porque um dia antes, o último dia de outubro, é o Halloween, né, o Dia das Bruxas, e o dia 1º de novembro, segundo aqui a história, né, é conhecido como o Dia do Inferno. Tá vendo? Você vê aqui a Eurin, ela é uma garota novata que sai para entregar jornal, e ela acaba encontrando uns garotos aqui e esses garotos começam a mexer com ela, mas logo
logo eles param de mexer porque as outras 3 garotas já não são tão novatas, né? Já tem uma certa experiência, elas intervêm e acabam protegendo ela, e elas começam a trabalhar juntas, né, para terminar mais rápido. Só que aí no meio do caminho elas encontram com esses caras aqui, ó, que elas acreditam ser alienígenas. A primeira história aqui da primeira edição, né? A primeira história do primeiro encadernado, ela é um pouco mais comprida, né? Tem mais páginas, até para apresentar um pouco mais das garotas. E aí, nesse meio tempo, elas acabam dando de cara com essa máquina aqui, ó. E aí, com o passar da história, elas acabam descobrindo que não se tratam de alienígenas. Esses caras aqui são viajantes no tempo, eles são adolescentes também. E elas acabam encontrando com eles, ó. Eles falam uma outra língua. Elas acabam encontrando com ele, aí que a aventura começa, porque elas também acabam indo viajar no tempo. Olha que legal, em 1988, e vai parar na mão delas um tipo, parece uma caixinha, um celular quadradinho, né? Com o símbolo da Apple, e elas não entendem nada do que está acontecendo. Então elas acabam viajando no tempo, e o que elas descobrem é que elas vão parar bem no meio de uma batalha que ocorre entre esses adolescentes desfigurados e uns velhotes. E o que acontece? Os novatos, esses novatos aqui, ó, eles viajam no tempo para tentar mudar algumas coisas da história, enquanto os velhotes, eles tentam preservar a história, eles não querem que mude a história. E aí eles, de tanto viajar no tempo, esses adolescentes, eles acabam ficando desfigurados. E é por isso que, quando elas encontram, elas acham que eles são alienígenas. E aí, nesse meio tempo aí que elas estão viajando no tempo, elas vão parar na pré-história, vão parar no futuro delas, né? No caso, vão parar em 2016, depois elas voltam para 2001, depois elas vão para a pré-história. E aí, no meio de toda essa história aí, tem algumas coisas que são até divertidas que acontecem durante a história. Por exemplo, a questão do choque cultural, né, da época, assim, elas saem de 88, vão parar em 2016, e aí os carros são diferentes, olha que legal, os carros são diferentes, várias coisas são diferentes, né? A linguagem é diferente, no tempo delas não existia um telefone celular, aqui em 2016 já existem, né? E elas acabam encontrando nessa viagem outras versões delas, né? Algumas adultas, outras mais jovens, né? Porque elas são adolescentes, elas têm 12 anos, todas têm 12 anos. Então, por exemplo, a Elrin, ela acaba encontrando a versão mais velha dela de 2016, ó. E ela até fica espantada, porque ela não casou ainda, porque ela tá morando no mesmo lugar. Então ela vê um reflexo do que a vida dela se tornou. Mas em outro momento, outra garota encontra uma outra versão dela mais velha, né? Não tão velha que nem a Elrin, né? Mas um pouco mais velha. E ela também tem um vislumbre de como a vida dela está se tornando, e ela também não acredita. Olha elas vendo o celular aqui, ó. Todas espantadas com o celular. Então, nessas viagens que elas vão fazendo, elas vão parar bem no futuro, em determinado momento, elas vão parar no passado, elas encontram uma pessoa que conseguiu não criar a viagem no tempo, mas descobriu, né? Possibilitou a viagem no tempo, que é uma mulher. Então, muita coisa acontece, é muito divertido, existe muita viagem no tempo. E elas são garotas assim, elas são meio que, entre aspas rebeldes, elas são garotas de 12 anos que já trabalham em 1988. A Meg, por exemplo, é a mais rebelde de todas, ela fuma, entendeu? Uma garota de 12 anos fumar
É um negócio... Hoje é muito estranho. Em 88 então, né? Mas em 88 também o pessoal fumava porque achava que fazia bem, né? Eu acho que em 88, né? E aí, quando acontecem as transições, assim, que tá pra surgir, tipo, de um buraco de minhoca, não é buraco de minhoca que eles falam, é o que eu tô falando, né? Esse buraco de minhoca, não um buraco de minhoca, mas assim, quando tá pra acontecer uma coisa no tempo que possibilitam elas viajar no tempo, começa a acontecer algumas coisas estranhas. Por exemplo, olha só, esse bicho que aparece. Que é um bicho microscópico que aparece gigante, aparece no céu dinossauros. Muitas coisas estranhas vão acontecendo. Olha aqui, ó, que legal essa versão aqui. De pessoas do passado. Na verdade, você tem aqui uma pessoa meio que da... Não fala aqui qualquer época, mas é a época meio que dos dinossauros, entre aspas, e uma pessoa do futuro com roupa de astronauta. Que bacana os desenhos. Aqui no terceiro volume que elas vão parar na era mesozoica, sei lá, eu não sei que tempo que é. E é legal também que o Brian Vaughan, ele vai escrevendo e deixando pistas, né? Porque as garotas vão viajando no tempo, e aí, conforme elas vão viajando, elas também vão deixando pista para a versão delas do passado encontrar. É muito interessante, é bem divertido. A gente lê rapidinho, apesar de ser 6 edições, a gente lê rapidinho porque a gente fica curioso para saber o que vai acontecer, mas também a história é bem fluida. Em algumas partes tem bastante texto, como você pode ver, outras não. Então você pode ler ela com uma tremenda rapidez. Olha que legal, olha essa daqui, ó. É bem bacana mesmo, bem bacana. Esse aqui lembra muito Evangelion, né? Essa luta aqui desses mechas. Eles vão parar no ano 2000, bem no meio do bug do milênio. É muito legal mesmo. Elas vão visitar a casa onde elas moravam, né? Vão descobrir várias coisas, assim, que eu não vou contar, né? Claro. Mas... sabe aquela coisa de você não pode conhecer o seu eu do futuro, ou o seu eu do futuro não pode conhecer o seu eu do passado pra não causar um efeito borboleta? Não tem nada disso aqui. Não tem nada dica disso. De novo aqui, ó. Que legal. As capas são bonitas, né? Olha. Tem uma explicação lá porque que os viajantes no tempo, depois de viajar bastante tempo no espaço, por que eles ficam daquele jeito, né? É bem bacana mesmo. Olha que legal. Os desenhos, as cores, tudo é muito legal. Aqui é a última edição, para terminar aqui essa resenha, né? Se você gosta de aventura, gosta de ação, se gosta de ficção científica, né? Viagens no tempo, isso aqui é uma boa pedida. Aqui no Brasil, só pela editora Levi, né? Você consegue encontrar, acho que até esses dias eu vi a coleção inteira por acho que R$160 no OLX. É um preço bem bacana, porque hoje em dia tá tudo caro, né? Mas é um preço bem bacana mesmo para quem tá a fim de adquirir uma coleção legal. Bem, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, até mais.